oscilações eletromagnéticas e corrente alternada. Temos os seguintes tópicos: oscilações em um circuito LC, oscilações amortecidas em um circuito RLC, oscilações forçadas em 3 circuitos simples, o circuito RLC série, potência em circuitos de corrente alternada e transformadores. Oscilações no circuito LC. Em um circuito LC, a energia ela é transferida periodicamente do campo elétrico do capacitor para o campo magnético do indutor, e o contrário também. Os valores instantâneos das duas formas de energia são: nós temos a fórmula para a energia, né, no capacitor, que é o quadrado sobre 2C, né, também chamado de energia elétrica ou energia potencial elétrica, e a fórmula do indutor, que é energia potencial magnética, que é L ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que nessa energia potencial elétrica, esse Q é a carga elétrica e o C é a capacitância. Enquanto que na energia potencial magnética, L é a indutância e a corrente elétrica. A energia total é a soma da energia. A energia total no circuito é a soma da energia potencial elétrica mais a energia potencial magnética. Né? Isso em um circuito LC constante. De acordo com a lei da conservação da energia, o que significa? No nosso circuito elétrico, né, toda essa energia elétrica, energia potencial elétrica, é convertida em energia potencial magnética. E ao contrário também, toda energia potencial magnética é convertida em energia potencial elétrica. Isso significa que a energia total ela se conserva. Né? Bom, então, diante dessa interpretação, tá, nós podemos reescrever matematicamente, tá, essa conservação da energia. Então, nós temos a energia potencial, né, magnética, mais a energia potencial elétrica, tá, igual a energia total, que se conserva, tá, e é constante. Tá? Então, se a gente aplicar a derivada e fazer as devidas manipulações nas equações, a gente consegue interpretar no circuito uma equação diferencial que está apresentada aqui embaixo. Olha lá, essa aqui é a equação diferencial do nosso circuito LC. Tá? Onde essa equação ela descreve, né, oscilações da carga do capacitor em um circuito, né, LC. Bom, aqui ó, nós temos essa ilustração, né, onde representa o circuito LC e nós temos esses dois dispositivos, o capacitor e o indutor. Né? O capacitor com sua respectiva capacitância e o indutor com sua respectiva indutância. Então, esse item A, o que a gente observa aqui? Nós temos um capacitor que está ligado em série com um indutor. Tá? Esse capacitor ele está com a energia completamente cheia, olha lá, né? A energia do capacitor é máxima. Tá? Isso significa o quê? Que existem cargas elétricas no capacitor. Então, nessa placa, podemos dizer que está carregado positivamente. E na placa de baixo, o capacitor está carregado, a placa do capacitor está carregada negativamente. Tá? Nessa situação aqui, ó, o capacitor completamente carregado, a corrente, né, no circuito é igual a zero. Tá? Então, não tem corrente no circuito.
O que vai acontecer daqui para diante? No item B, vai acontecer o quê? Esse capacitor que está carregado, ele começa a se descarregar. Observe ó, que as linhas de campo magnético aqui, ó, elas são mais intensas. Aqui já contamos menos linhas de campo. Significa o quê? Que essas cargas elétricas elas vão começar a circular, né, na nossa malha. Tá? Então, o quê? As cargas positivas vão se deslocar para cá, né, em sentido anti-horário, e em direção à placa negativa. Tá? Então, vai surgir o quê? Uma corrente elétrica, né, no circuito. Consequentemente, o que vai acontecer? Com a passagem de corrente elétrica aqui, ó, no nosso indutor, nós teremos o quê? Um campo magnético induzido. Por isso que aparecem essas linhas de campo aqui, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, antigamente, olha lá, no primeiro item, né, no item A, a energia elétrica era máxima. Tá? Nessa situação aqui, ó, que a energia elétrica começa a se dissipar no circuito, né, a circular no circuito, começa a aparecer ó, linhas de campo magnético aqui no nosso indutor. O que vai acontecer? O nosso indutor começa a acumular energia magnética. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, a quantidade de energia elétrica é igual à quantidade de energia magnética no circuito. Tá? Nesse item C, o que acontece? O capacitor ele já está completamente descarregado. Então, a corrente que está circulando aqui é a corrente máxima. Tá? Consequentemente, olha lá, a indutância aqui, ó, né, tem o quê? Ó, campo magnético induzido máximo. Tá? Isso significa o quê? Que se o capacitor está completamente vazio, a energia do capacitor é zero. E se o indutor está completamente cheio, né, de energia, a energia magnética do indutor é máxima. Tá? E, consequentemente, olha lá, nós temos a corrente máxima que circulou no circuito até esvaziar o nosso capacitor. Apenas energia magnética existe no circuito. Bom, no que acontece aqui para adiante no item D? No item D, nós temos o seguinte, olha lá. Já que tem energia magnética, olha lá, acumulada no nosso indutor, ele vai o quê? Induzir corrente elétrica. Né? Então, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica induzida aqui ó, no indutor que é máximo, né? Ele vai começar a fluir no circuito. Consequentemente, se existe um fluxo de corrente elétrica aqui, né, na nossa malha, essas cargas positivas, olha lá, que saem daqui, ó, vão começar a acumular na placa daqui de baixo do capacitor. Consequentemente, na placa de cima serão acumuladas cargas negativas. Então, o capacitor ele começa a ser recarregado. Tá? Nessa situação aqui, a energia magnética vai diminuindo e a energia elétrica vai aumentando. Tá? A energia magnética no indutor vai diminuindo e a energia elétrica no capacitor vai aumentando. Nessa situação, nós temos o quê? Que a energia magnética do indutor é igual, né, tem o mesmo valor da energia elétrica do capacitor. Tá? No item E, o que acontece? Toda, né, essa energia magnética do indutor foi disponibilizada para o circuito. E o que aconteceu? Essa corrente elétrica aqui, ó, que estava fluindo, né, ela acumulou cargas negativas na placa daqui de cima e cargas positivas na placa daqui de baixo do capacitor. Né? E o capacitor ficou completamente carregado. Quando o capacitor fica completamente carregado, né, o que acontece com a corrente no circuito? Fica igual a zero. Tá? Nessa situação aqui, ó, a
a energia magnética no indutor é igual a zero, e a energia elétrica, energia potencial elétrica no capacitor é máxima. Tá? Então, apenas temos energia elétrica, tá, no circuito. Tá? Bom, observe que nessa situação aqui, ó, a placa de cima do capacitor está carregada negativamente e a placa de baixo está carregada positivamente, diferente da situação que a gente começou aqui, né? Onde a placa de cima estava com polo positivo e a placa de baixo com polo negativo. Tá? Bom, e o que acontece nessa situação? Observe que a corrente elétrica do item A ao item E, o que aconteceu? Ela estava fluindo em um sentido, né? Um sentido anti-horário. Né? Olha lá, fluindo no sentido anti-horário aqui. Né? Nessa situação aqui, o que acontece? Essas cargas positivas aqui, ó, elas vão começar a se deslocar no circuito e ser atraídas pelo polo negativo. Então, vai começar a surgir o quê? Uma corrente elétrica circulando, né, na nossa malha, porém em sentido horário, sentido contrário da situação inicial. Tá? Então, vai aparecer, olha lá, corrente elétrica aqui, né? Com o surgimento da corrente elétrica, a energia potencial magnética no indutor começa a se acumular. Consequentemente, a energia potencial elétrica no capacitor começa a diminuir. Tá? O número de portadores de cargas positivas vão diminuindo aqui na placa inferior e os números de portadores de carga negativa vão diminuindo na placa superior. Tá? Observe que a corrente está circulando em sentido horário. Tá? Nessa situação aqui, ó, a quantidade de energia magnética, né, no indutor é igual à quantidade de energia elétrica no capacitor. Tá? Bom, e chega um momento que a energia do capacitor é toda transferida para o circuito. Tá? Quando isso acontece, olha lá, a energia no indutor é máxima. Tá? A energia no capacitor é zero, então somente temos energia magnética no circuito. Tá? Então, quando isso acontece, quando o indutor fica com energia magnética máxima, ele começa o quê? A emitir corrente elétrica no circuito. E essa corrente elétrica que é emitida no circuito é máxima. Tá? Daí, novamente, o que acontece? Olha lá. Ele começa a carregar as placas do capacitor com essa corrente elétrica. Então, a placa daqui de cima do capacitor começa a se recarregar positivamente, enquanto que a placa daqui de baixo do capacitor começa a se recarregar negativamente. Tá? Nessa situação aqui, no item H, o que acontece? A energia do indutor, a energia magnética no indutor, tem o mesmo valor da energia elétrica no capacitor. Tá? Até chegar o momento que esse capacitor ele fica completamente carregado, né? Onde temos energia elétrica máxima no capacitor e a energia magnética no indutor é zero, que ela foi toda dissipada para o circuito. Tá? Daí, novamente, começa outro ciclo. Tá? Observe que do item A ao item E, a corrente elétrica estava circulando em sentido anti-horário. Tá? E do item E ao item H, vocês observem, ao item H, né, item A, vocês observem que a corrente elétrica passa a circular em sentido horário. Tá? Observe também que a intensidade da corrente elétrica, ela começa a aumentar, chega ao máximo e começa a diminuir.
depois zero, daí troca de sentido, começa a aumentar, chega ao máximo, diminui e chega a zero, tá? Então, se a gente for observar matematicamente o comportamento da corrente elétrica, ela tem um comportamento de uma função senoidal, tá? Onde começa do zero, daí chega no máximo, daí diminui, chega no zero novamente, depois vai chegar no máximo negativamente, tá? Depois diminui novamente, chega no zero e vai se repetindo, tá? Então, nós temos uma função senoidal periódica, tá? Então, nós já conseguimos interpretar matematicamente o comportamento da corrente elétrica em um circuito LC, formado por um capacitor e por um indutor. Então, se a gente for medir, além de medir a corrente elétrica, medir a diferença de potencial no capacitor e no resistor, nós temos a seguinte característica. Olha lá, no item A, como a gente viu, o capacitor está carregado com máximo, então tem máxima diferença de potencial nele. Tá? Consequentemente, o resistor, como o capacitor está carregado completamente, significa que não tem corrente no circuito. Isso significa que, se não tem corrente no circuito, nós não teremos diferença de potencial no resistor. Então, no item A, a diferença de potencial do capacitor é máxima, enquanto que a diferença de potencial no resistor é zero. No item C, olha lá, o que vai acontecendo com a diferença de potencial no capacitor? Começa a diminuir, porque ele vai emitindo cargas para o circuito. Tá? Começa a diminuir até chegar em zero. Quando ele chega em zero, significa que nós temos corrente máxima, olha lá, passando no resistor, que a corrente vai aumentando, tá? E carregou completamente o indutor, né? Daí o que acontece? Ele vai emitindo, né, cargas elétricas para o circuito, ou seja, corrente elétrica. Daí o que vai acontecer com o capacitor? Ele começa a se carregar negativamente, tá? Até chegar no máximo, depois começa a descarregar, chega em zero, depois carrega positivamente, tá? E voltou aqui, ó, novamente para o item A. Então, aquele percurso, olha lá, senoidal para a voltagem, a diferença de potencial no capacitor. Consequentemente, olha lá, nós temos também, ó, uma diferença de potencial, comportamento senoidal para o capacitor, para o resistor, tá? Bom, a gente viu que aquele circuito, né, ele pode ser interpretado matematicamente como uma equação diferencial, tá? E se é uma equação diferencial, nós podemos resolver essa equação diferencial, né? A solução da nossa equação diferencial é dada como Q igual Q máximo, Q grande, né, cosseno de ômega t mais φ. Tá? Então, aqui, ó, nós temos a solução da nossa equação diferencial, tá? Onde Q é a função, né, carga elétrica, né, e o cosseno de ômega t, né, mais φ, né, é o comportamento senoidal da nossa função, né, da nossa corrente elétrica, consequentemente, da nossa diferença de potencial, tanto na resistência quanto na capacitância, tá? Esse que é grande é a amplitude da carga, né? Ou seja, o valor máximo, né, da carga do capacitor, né? Bom, aqui, olha lá, esse ômega, né, nós chamamos de frequência angular das oscilações. Por que chamamos de frequência angular?
que observe lá. Olha. E o momento, né, a corrente elétrica circula em um sentido. Depois, ela muda de sentido. Então, existe uma repetição, né, uma frequência, né, de oscilação de um lado e para o outro. Né? Então, interpretamos o ômega como a frequência angular do circuito. Tá? E como é reescrita essa frequência angular? Ela é reescrita em termos da capacitância e da indutância. Dependendo do valor da capacitância e da indutância, nós temos um valor para a frequência angular do circuito. Né? Então, a definição da frequência angular é o quê? 1 sobre a raiz quadrada de LC, onde L é a indutância e C a capacitância. E quem é esse φ? Né? Esse φ é chamado de constante de fase. Né? É determinado pelas condições iniciais. Depende do T inicial, né? Do circuito. Né? Ou seja, de quando eu vou começar a medir, né? Essa minha função. Né? Se o t for igual a zero, então, consequentemente, a partir desse valor, eu vou atribuir, né, uma constante de fase inicial. Eu vou chamar de φ. Tá? Bom, a corrente no circuito, no instante t, é dada pela equação, né, I igual a ômega Q seno de ômega t mais φ, né, que é a corrente elétrica. Né? Ou seja, se a gente pegar quem é a corrente, né, é derivada da carga em relação ao tempo. Né? Então, em um determinado instante, a gente pode reescrever, né, a nossa corrente elétrica como sendo ômega Q seno de ômega t mais φ. Esse Q maiúsculo aqui, ó, é a amplitude máxima, né, da carga. Né? E quem é esse ômega Q? Esse ômega Q é propriamente o quê? O I máximo, tá? É a amplitude da corrente, tá? No nosso circuito. A gente observou a semelhança do nosso circuito aqui, ó, LC, com aquele circuito estudado na mecânica de oscilação, né? O sistema bloco-mola, por exemplo. Então, no sistema, nós temos o quê? A mola, o componente, né? Nós temos na mola a energia potencial, que é meio de kx ao quadrado, e temos também um bloco, né, se movimentando, né, onde nós temos, como é uma energia de movimento, né, a energia cinética é dada como o quê? Meio de mv ao quadrado, tá? Velocidade é dx sobre dt. Tá? Semelhantemente, né, nós podemos observar aqui o comportamento do circuito LC. Né? Quem são os componentes que nós temos? Nós temos o capacitor. Né? Qual é a energia no capacitor? É 1 sobre C, né? Que multiplica, que é o quadrado sobre 2. Tá? E no indutor? Né? O outro componente que nós temos no circuito é o indutor. Né? E a energia magnética do indutor é o quê? É L ao quadrado dividido por 2. Tá? Aqui, ó, nós temos deslocamento de cargas elétricas, ou seja, a corrente é o quê? dQ sobre dt. Tá? Então, aqui a gente faz um paralelo, né, entre o sistema bloco-mola e o sistema, o circuito LC. Tá? Então, aqui a gente consegue abstrair a essência, né, do comportamento nesse circuito, embora sejam de natureza diferente. Né? A semelhança entre o comportamento desses sistemas. Bom, oscilação de energia elétrica e magnética nós também podemos plotar em função do tempo. Tá? Onde aqui, ó, na nosso gráfico em azul, tá? Nós temos a energia, né? Energia elétrica. Olha lá. Tá? Onde o que ao quadrado sobre 2c é o valor máximo. Tá? Bom, em verde, olha lá, nós temos a energia
magnética, tá? Em função do tempo. Tá? Lembrando, né, que a soma, né, da energia elétrica, da mais energia magnética, da energia total. Sabemos que pela conservação da energia, o sistema, o que ele se conserva, toda energia magnética é convertida em energia elétrica, né? E assim por diante. Então, se aqui nós temos energia elétrica máxima, né? Aqui embaixo, nossa energia magnética é zero, tá? Por outro lado, aqui, a energia magnética tem o mesmo valor da energia elétrica. E aqui nós temos energia magnética máxima e aqui energia, né, elétrica zero. Tá? Então, se a gente somar essas duas, né, funções, a gente vai ter o valor, né, da energia total do circuito que se conserva, olha lá. Ela vai aparecer, como sendo uma reta aqui, passando entre essas duas funções. Tá? Então, nós temos a conservação, né, da energia, né, da energia total, né, em função aqui, em função do tempo, né? Bom, aqui, olha lá, a expressão da energia elétrica, que é o quadrado sobre 2c, agora em termos da função periódica, né? Q máximo ao quadrado sobre 2c, cosseno ao quadrado de ômega-t mais φ. Né? Que energia magnética, que é o quadrado sobre 2c, seno ao quadrado de ômega-t mais φ. Por que será que está elevado ao quadrado? Né? Bom, é o seguinte, né? Se a gente for analisar individualmente, né, a energia senoidal, né, o que acontece? Né? Na energia, na função senoidal, ela parte do zero, chega ao valor máximo, depois diminui zero, depois cresce negativamente. Né? Aqui, fica difícil da gente tirar a média. Né? Vai parecer que a média aqui é zero. Né? Então, se a gente fizesse nessa condição, né, a gente teria uma energia total igual a zero, ou a média da energia é zero. E não é isso que acontece. Nós temos uma energia no circuito. Então, o que a gente faz? A gente usa o recurso matemático. Né? A gente pega a nossa função, né, eleva ao quadrado, depois tira a raiz quadrada. E quando isso acontece, a gente tem esse novo comportamento, né, que significa uma energia efetiva no circuito. Tá? Então, essa energia efetiva, né, tem uma sigla em inglês que é raiz quadrática médica, RMS. Né? Então, significa energia efetiva, onde aqui nós pegamos, né, a função e levamos ao quadrado, a função seno levamos ao quadrado, dependendo também se for a função cosseno, levamos ao quadrado e tiramos a raiz quadrada. E aqui conseguimos observar no nosso osciloscópio, né, o valor real, né, do comportamento real da nossa função de energia no circuito. As oscilações, né, oscilações amortecidas no circuito RLC. Tá? E o que acontece? No circuito real, o que vai acontecer? Essas oscilações, com o tempo, elas vão sofrer algumas perdas. Né? Então, com isso, elas vão ser atenuadas. Né? Então, a gente precisa reinterpretar esse fenômeno. As oscilações de um circuito RLC são amortecidas por causa da presença de um componente dissipativo no circuito. A variação com o tempo da carga do capacitor é dada pela equação. Tá? Então, nós temos um circuito que, né, um resistor, que é o elemento dissipativo. Né? Então, vão aparecer perdas aqui no nosso resistor. E, com isso, nós interpretamos a equação diferencial, né, no circuito RLC como sendo L d ao quadrado Q dt ao quadrado, mais R dQ dt, mais 1 sobre C, que multiplica Q igual a zero. Tá? O que significa?
a segunda derivada de Q em relação ao tempo, mais a resistência que multiplica a derivada de Q em relação ao tempo, mais 1 sobre C que multiplica Q igual a zero. Essa aqui, ó, é a expressão para a equação diferencial do circuito RLC. A solução dessa equação diferencial é o quê? O Q que multiplica Q grande, o Q máximo, exponencial menos RT sobre 2L, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ, que é aquela constante de fase. Quem é esse ômega t? Esse ômega linha, né? É o quê? S quadrado de ômega ao quadrado menos R sobre 2L. Isso elevado ao quadrado, tá? Bom, por que ele atribui um ômega linha ali, né? É porque, ó, o nosso circuito agora está dissipativo, né? Então, dependendo do tempo que vai acontecer, né? Essas funções, né, senoidais, elas vão começar a ficar atenuadas, né? Então, para valores pequenos, né, de resistência, né, a nossa frequência ômega linha é aproximadamente a própria frequência angular do circuito, sem dissipação de energia, tá? Bom, aqui, ó, nós temos nosso circuito RLC, né? Aqui o indutor, a nossa indutância, a resistência, esse símbolo significa que está dissipando calor, e o nosso capacitor. O circuito RLC série, enquanto a carga contida no circuito oscila entre o indutor e o capacitor, né? Parte da energia do circuito é dissipada no resistor, né? E o que reduz progressivamente a amplitude das oscilações, né? Então, aquelas oscilações que estavam assim, com o tempo elas começam a ficarem atenuadas, tá? Bom, para que, na prática, não é interessante que a gente tenha uma oscilação atenuada no nosso circuito, né? É interessante que elas fiquem o tempo todo constantes. Então, na prática, né, o que acontece? A gente cria a situação de oscilações forçadas em circuitos RLC, né? No caso, a gente vai observar aqui 3 circuitos simples. Tá? Aqui, ó, o nosso circuito RLC, agora com uma fonte associada nele, né? Circuito de uma malha formado por um resistor, um capacitor e um indutor. Um gerador, representado por uma senoide no interior de um circuito, né, produz uma força eletromotriz alternada que estabelece uma corrente alternada no circuito. O sentido da força eletromotriz e da corrente varia periodicamente, tá? Diferente da fonte anterior que a gente estudou, essa fonte aqui, ó, ela vai manter aquela situação aqui, ó, né? Se tivéssemos o nosso resistor, o indutor e o capacitor, o que aconteceria? Teríamos corrente circulando em um sentido, depois o capacitor carrega completamente, daí muda de sentido, né? E o capacitor carrega de novo, novamente, muda de sentido, mas como nós temos resistor, o que vai acontecendo, né? Essa corrente, com o tempo, ela começa a diminuir, 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 diminuir até ficar zero, né? Então, a nossa senoide vai atenuando, atenuando, atenuando até ficar mínimo, ficar zero, né? A função dessa nova fonte aqui, ó, é manter a amplitude dessa senoide na nossa corrente, né? O que vai acontecer? Ela vai fornecer, né, energia extra, né, para que essa corrente ela não atenue com o tempo. Observe que como o sentido da corrente, né, em um determinado período, o ciclo, né, é sentido horário, e depois muda para o sentido anti-horário, essa fonte também tem esse comportamento, né? Ora em um sentido, ora em outro sentido, gerando eletromotriz. Tá? Por isso que aparece aqui dentro, no símbolo da nossa fonte, uma função senoidal. Tá?
significa que essa fonte é uma fonte de corrente alternada, tá? Agora que já entendemos esse outro elemento, né, esse elemento com outro comportamento no circuito, a gente pode analisar individualmente esses três circuitos simples, tá? Bom, primeiro é a carga resistiva. Agora, aqui, ó, é conectado na nossa fonte que conhecemos agora, chamada de fonte de corrente alternada, né? É corrente alternada porque tem o quê, ó? Essa senoide aqui significa que, em um momento, né, ela fornece energia, ou seja, né, claro, né, gera corrente elétrica em um sentido, e outro momento, esse sentido muda, tá? Por isso que é uma fonte de corrente alternada, né? Bom, aqui o nosso resistor, né, e o que acontece? A gente, bom, em um ciclo, né, vamos considerar o ciclo, inicialmente o ciclo do ponteiro dos relógios, ciclo positivo, vai passar uma corrente, né, no resistor, corrente que eu chamo de IR. Essa corrente, né, claro, né, atuando na resistência, eu vou ter o quê? Uma diferença de potencial no resistor, tá? Então, posso dizer que o VR é igual a IR vezes R. Por que esse aqui está maiúsculo? Que eu estou me referindo aqui, ó, observe que eu falei, né? É uma senoidal, né? Então, hora a corrente começa a circular aqui, né? Uma intensidade, vai do zero, vai aumentando, chega no máximo, depois vai diminuindo, 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 até chegar em zero, tá? Então, esse valor máximo da corrente elétrica, nós chamamos de amplitude da corrente elétrica. Então, é representado por esse I maiúsculo aqui, tá? Bom, em outro momento, o que acontece? Né? Ela muda de sentido, e começa a aumentar a corrente elétrica em sentido anti-horário, sentido contrário, né? Sentido negativo aumenta, né? Chega a valor máximo, depois vai diminuindo, 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 até chegar em zero, tá? Nessa situação, a corrente vai estar apontada para cima. Como a interpretação matemática é a mesma em um sentido e em outro, né? A gente pode tomar sem muita dificuldade. Aqui, ó, considerando, eu vou indicar que para essa situação dos portadores, né, da eletromotriz, né, as cargas negativas estão se deslocando, né, do polo inferior para o polo superior da nossa fonte de corrente alternada. Então, nessa situação que temos, né, passa pelo resistor, né, essa corrente aqui, né, I e R, e causando uma diferença de potencial VR, tá? Essa diferença de potencial VR máxima, né, é o quê? Né? É IR máximo, a corrente máxima, multiplicada pela resistência, né? Essa aqui, ó, essa VR é a diferença de potencial num instante, né, em um determinado tempo, tá? Então, para esse VR, né, para essa corrente IR, eu vou ter esse VR, tá? Como a gente viu, ó, é uma função senoidal, então em função do tempo. Então, dependendo do tempo, eu vou ter um valor para a amplitude dessa função, tá? Que é o que a gente observa aqui, ó, no gráfico bem detalhado nessa figura 31.9. Tá? Olha aqui, o item A, o gráfico da corrente no resistor e da diferença de potencial entre os terminais do resistor em função do tempo, como eu falei. A corrente é diferente de fase e completam um ciclo em um período T. Isso aqui que é interessante de interpretar. Se a carga é resistiva, a corrente e a diferença de potencial estão em fase. O que significa em fase? Tá? Em fase significa que aquele φ, né, que eu posso atribuir um valor inicial em tempos t igual a zero, né, igual a 0 radianos. Né? Esse φ serve tanto para o nosso IR quanto para o nosso VR. Tá? O gráfico pode estar um pouquinho cheio de informação, mas vamos interpretar individualmente esses gráficos. Então, vamos nos ater a primeiro o gráfico verde, que é a nossa corrente. Tá? Observe, olha lá,
um tempo igual a zero, tá? A corrente é zero. Então, a nossa fonte lá, eletromotriz, agora de corrente alternada, ela começa a liberar as correntes elétricas, começa a gerar corrente elétrica, né? Que está gerando energia. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, a nossa corrente elétrica vai aumentando, tá? Vai aumentando e, claro, né? Passando no resistor. Até chegar o momento, chega num valor máximo, e ela começa a diminuir, né? Começa a diminuir, diminuir até chegar em zero. Tá? Nós temos esse primeiro meio ciclo que a gente chama. Tá? Ok? Bom, quando chega em zero, o que acontece? Né? Essa corrente, essa fonte, né, eletromotriz, né, ela vai novamente gerar corrente elétrica, porém no sentido contrário, né? Ou seja, né, o semiciclo ele vai mudar de sinal, tá? Então nós podemos acompanhar, né, e ver o seguinte, né? Olha lá. A partir desse meio período, o que acontece com a corrente? Né? Agora, a fonte ela vai gerar corrente elétrica em sentido contrário. Então, ela começa a aumentar novamente, aumentar, chega no máximo, depois vai diminuindo, diminuindo, até chegar em zero. Tá? Quando faz, olha lá, essa volta completa aqui, nós dizemos que esse tempo é chamado de um período, né? T. Período é o quê? Quando ela vai aqui, dar um ciclo completo no lado positivo e outro ciclo completo no lado negativo. Esse ciclo completo no lado positivo também é chamado de semiciclo, né? E o total, né, daqui do zero até o t, é o ciclo completo no circuito, considerando o semiciclo positivo, né, do lado positivo e do lado negativo, tá? Então, isso aqui, ó, essa volta completa, nós chamamos de período. Tá? Então, no período, nós temos amplitude máxima no lado positivo e a amplitude máxima do lado negativo. Tá? Bom, aqui a corrente que passa no circuito e, consequentemente, atravessa o resistor. Nós também temos a corrente, a voltagem, né? A diferença de potencial medida entre os terminais do resistor. Tá? Então, é detectado no resistor, olha lá, à medida que a corrente vai aumentando, né, a diferença de potencial também vai aumentando. Tá? Até chegar no valor máximo, depois vai diminuindo. E se a corrente fica negativa, a diferença de potencial também fica negativa, vai aumentando até o valor máximo até chegar em zero novamente. Tá? Observe que elas estão andando em conjunto, as duas funções. Tá? Então, quando isso acontece, dizemos que elas estão em fase. Tá? Nós podemos representar vetorialmente essas funções, como se a gente tivesse um vetorzinho semelhante a um ponteiro de um relógio bem aqui no centro. Então, ele aponta para cá, ó, vai, como se ele fosse de 9 horas, né? Aqui, se fosse de 9 horas, né? Até meio-dia, valor máximo, depois 3 horas da tarde, valor mínimo. Bem, não é uma boa comparação. Uma comparação melhor seria o ponteiro dos relógios, né? Do relógio do Sol, que seria o quê? 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Tá? E é o que acontece, né? A nossa corrente também acompanha esse mesmo interpretação, por exemplo, do relógio do Sol. Ou seja, duas pessoas estando aqui na mesma localidade, ou próxima, né, na mesma latitude, vai observar o mesmo fenômeno da nascente do Sol, né, o meio-dia e o poente. Tá? Nessa situação, a gente poderia dizer que esses dois vetores aqui estão em fase. Tá? Ok? Então, podemos representar vetorialmente
Agora, esse vetor aqui, ele é um vetor que podemos chamar de um vetor dinâmico, diferente daqueles vetores que nós estudamos anteriormente, né? Esse vetor dinâmico, ele tem um nome específico para a área de engenharia, né? Principalmente em engenharia elétrica, é chamado de fasores, né? São aqueles vetores que são uma função, né, da fase, desse ômega t aqui, tá? Essa fase aqui, ó, do nosso circuito, tá? Significa que, dependendo do momento, do tempo, esse vetor ele vai ter uma angulação específica, tá? E mais uma vez, olha, em verde, a corrente elétrica, o fasor referente à corrente elétrica, e em amarelo, o fasor referente à diferença de potencial. Observe que os dois fasores possuem a mesma angulação, tá? E essa rotação, né, é a rotação do sentido positivo, que corresponde ao sentido anti-horário, né, ao contrário do ponteiro dos relógios. Tá? Em fase, significa que a corrente e a diferença de potencial passam pelo máximo no mesmo instante. Tá? Então, essa interpretação que a gente viu, né, do circuito simples, do resistor associado, né, à nossa fonte de corrente alternada. Tá? Bom, esse outro caso aqui, ó, né, onde nós agora associamos um capacitor na nossa fonte de corrente alternada. Semelhante quando a gente viu, olha lá, né, gera corrente elétrica em um determinado sentido, carrega o capacitor. Né? Depois, o que acontece? Né? Gera corrente elétrica em outro sentido, que novamente vai carregar o capacitor com polaridades contrárias. Né? E o que acontece aqui? O capacitor, ora vai estar carregado positivamente, tá? Então, quando essa corrente vai diminuindo, o capacitor vai estar descarregando e, ora, o capacitor vai estar carregado em outro, né, com sentidos contrários em suas placas. Tá? Bom, se a gente considerar apenas o primeiro semiciclo, observamos que, né, os portadores de cargas elétricas, né, se deslocando nesse sentido, nós temos o quê? Uma corrente elétrica passando pelo capacitor. Tá? E a corrente elétrica passando pelo capacitor vai ser detectado nos terminais do capacitor uma diferença de potencial, VC. Tá? Bom, quando o nosso circuito é de corrente alternada, ou seja, né, uma dependência dessa frequência angular, agora nós podemos reescrever uma outra grandeza para a capacitância quando ela está associada com uma fonte de corrente alternada. Tá? Essa grandeza é chamada de reatância, ou reatância capacitiva. E qual é a definição dessa reatância? Reatância é igual a 1 sobre ômega que multiplica D. Né? Quem é esse ômega? O ômega é a frequência do circuito, né? Dessa frequência aqui, ó. Né? Hora está em um sentido, hora está em outro sentido. Então, o nosso ômega aqui é a frequência do circuito, a frequência angular, né, do nosso circuito. Bom, e agora que eu já defini a minha reatância capacitiva, né, eu posso interpretar e calcular a diferença de potencial no circuito. Qual é a diferença de potencial no circuito? É I vezes a capacitância. I, a corrente que passa no capacitor, vezes a reatância, né? Não é a capacitância, é a reatância capacitiva do circuito.
tá? Bom, se eu tenho um V máximo, olha lá, V é o quê? É a amplitude máxima, consequentemente, essa corrente vai ser a corrente máxima, tá? Então, esse VC, V maiúsculo C, igual a IC, I maiúsculo C, vezes a reatância capacitiva, tá? Isso só acontece quando nós temos uma fonte de corrente alternada, né? Conectada no capacitor, tá? Quando nós temos corrente contínua é diferente, tá? Mas aqui nós estamos agora interpretando o nosso fenômeno com uma fonte de corrente alternada. E aqui, ó, a interpretação gráfica, né, da corrente no capacitor, né, e também a diferença de potencial no capacitor. Tá? Então, no primeiro gráfico, assim como a gente viu, né, no nosso primeiro gráfico nós temos, né, a forma senoidal, tá, da corrente elétrica e da diferença de potencial, né, no circuito, e no segundo gráfico nós temos aquela a forma vetorial que nós chamamos de diagramas de fasores. Tá? Bom, o que acontece aqui no nosso circuito? Quando a nossa fonte, né, vou partir aqui, né? Quando a nossa fonte, né, começa a emitir corrente elétrica, né, no circuito, e, por exemplo, no semiciclo positivo, o que vai acontecer com o capacitor? Se a corrente é máxima, né, quando ela começa a emitir, né, a corrente elétrica, o capacitor vai passar a se carregar, né, e obedecendo o sentido dessa corrente. Tá? Então, se olha lá, ela começa aqui, ó, a emitir corrente elétrica no circuito, o capacitor ele começa a se carregar, obedecendo, né, o sentido dessa corrente. Né? E o que acontece? Se o capacitor está carregado negativamente, ele vai deixar de ser carregado negativamente, vamos dizer assim, né? Sempre siga voltado para baixo, e começa a ser carregado positivamente. Tá? Então, quando a corrente chega no valor máximo, né? Olha lá, o capacitor já descarregou completamente, né, toda a carga negativa, e agora a corrente vai diminuindo, ele começa a se carregar positivamente. Então, à medida que a corrente vai diminuindo, né, no circuito, as cargas elétricas no capacitor vão se acumulando positivamente. Né? A corrente vai diminuindo, a carga vai se acumulando positivamente, até chegar ao momento onde a diferença de potencial no capacitor é máxima. Daí o que acontece com a corrente? A corrente é zero. Tá? Então, para esse primeiro semiciclo aqui, ó, um quarto de semiciclo, que nós temos? A corrente máxima ela vai diminuindo, né? E a carga no capacitor vai aumentando. A diferença de potencial no capacitor vai aumentando. Né? Então, quando a corrente chega em zero, o que acontece com a carga do capacitor? É máxima. Tá? E daqui para diante, o ciclo, né, na fonte de potencial, na fonte de tensão, troca, né? Começa a aumentar negativamente. Quando ele começa a aumentar negativamente, o que acontece com a diferença de potencial no capacitor? Olha, está cheio de carga, né? Então, olha, se ele começa a aumentar negativamente, a tendência é essa carga aqui diminuir, né? Para que ele esteja liberado para carregar completamente as cargas das correntes no sentido contrário. Tá? Então, olha lá, daí começa a aumentar negativamente a carga do capacitor, e, consequentemente, a diferença de potencial nos terminais do capacitor, ó, vai diminuindo, né? Vai ter que diminuir, né? Vai diminuindo até chegar em zero. Quando chega em zero,
a corrente no circuito é máxima. E aí sim, o capacitor agora está tudo liberado para carregar, né? Com cargas em sentido contrário agora, né? Com um outro semiciclo da corrente elétrica. Então, olha lá. O capacitor agora começa a aumentar a sua diferença de potencial, né? Em sentido contrário, né? Até que quando a corrente for zero, a diferença de potencial no capacitor é máxima. E assim vai continuando, olha lá. Daí vai aumentando a carga no capacitor até chegar no valor máximo, a corrente no circuito, e outro agora no semiciclo positivo, e a diferença de potencial é zero. Tá? Quando a corrente no circuito, quando a fonte de tensão fornece corrente na amplitude máxima no circuito, né? O valor da diferença de potencial no capacitor é zero. Tá? Quando o valor na diferença de potencial, né, do capacitor for máximo, a corrente no circuito é zero, tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo. Isso significa que a corrente, olha lá, ela está na frente da diferença de potencial. Tá? Olha lá, a crista da onda aqui referente à função da corrente elétrica está aqui na frente, enquanto que a crista da onda da diferença de potencial aqui, ó, está aqui atrás. Então tem essa diferença aqui, ó, tá? Então se a gente for comparar, ó, a corrente, né, ela está adiantada da diferença de potencial. E essa diferença aqui, ó, é o quê? É 90 graus, tá? Vocês lembram lá da nossa fase, né, no circuito? Se a carga é capacitiva, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à diferença de potencial. Olha lá, a nossa fase aqui ela é menos 90 graus. Né? Significa o quê? Né? Que a fase inicial, né, em vez de ela ser zero, ela vai ser menos 90, tá? Então, seria aqui mais ou menos aqui. Se aqui é 0 grau, né? Menos 90, olha lá, né? Para cá, né? Se aqui é 0 grau, daí nós temos menos 90, essa diferença aqui para a corrente, né? Bom, como nós estamos tratando dependendo do ponto de vista, se é uma função senoide ou é uma função cossenoide, daí você interpreta melhor essa fase de menos 90 graus. Tá? Bom, daí com isso, observe que elas estão, olha, fora de fase. Né? Se a gente for novamente interpretar, né, a situação lá do relógio de sol, né? Então, para essa pessoa que está morando nesse país aqui, ó, né? Olha lá, tá? Nós temos esse vetorzinho. Nessa posição aqui, ó, ainda está amanhecendo, né? Ó, é aqui, para essa pessoa aqui, é 6 horas da manhã, tá? Então, quando para essa pessoa aqui, é aproximadamente o quê? Meia-noite, né? Então, se aqui, para essa pessoa que mora nesse país, onde está a corrente, né, na cor verde, for nesse ponto, é 6 horas da manhã, para essa outra pessoa que mora aqui, ó, está numa posição, nesse mesmo horário, corresponde a meia-noite. Então, ela está 6 horas atrasada, né, em relação ao fuso horário. Né? Então, quando for meio-dia aqui, ó, né, quando for meio-dia, né, para essa pessoa que está nesse país referente à função verde, essa pessoa que está no país referente à função amarela, né, é o que? É 6 horas da manhã. Então, começa a amanhecer mais tarde aqui para essa pessoa. Então, por isso que a gente diz, ó, em termos agora de funções matemáticas, né, que o nosso fasor, né, diagrama de fasor, a corrente elétrica, ela está adiantada da diferença de potencial. Tá? E essa diferença corresponde a 90 graus. Tá? Aqui, ó. Tá?
Então, esses dois fasores, né, eles se movimentam juntos, porém defasados de 90 graus. Né? Então, eles se movimentam juntos em função da nossa frequência angular. Tá? Adiantado significa que a corrente passa pelo máximo antes da diferença de potencial. Tá? Rotações dos fasores com velocidade ômega-d. Né? A velocidade aqui, ó, de rotação. Tá? Velocidade angular. Tá? Esse ômega dt é esse ângulo, né? É essa fase, né? Na nossa função matemática. Tá? Bom, agora nós temos a carga indutiva, né? Conectada nessa fonte de corrente alternada. Tá? Bom, mais uma vez, olha lá, a gente tem uma interpretação diferente, né, para o circuito de corrente contínua. Né? No circuito de corrente contínua, nós lembramos que, né, a fonte gera corrente elétrica apenas em um único sentido. Né? Aqui não, em um momento, em um ciclo, o sentido é positivo, semiciclo positivo, e em outro momento, nós temos um ciclo, semiciclo negativo. Tá? Então, vamos considerar aqui ó, os portadores se movimentando nesse semiciclo aqui, ó, do polo inferior para o polo superior. Né? Então, nós temos, olha lá, corrente elétrica circulando nesse sentido. Então, ela passa pelo indutor, né? E vai gerar no indutor, né, uma diferença de potencial. Tá? Mas a gente precisa interpretar o significado, né, dessa corrente passando pelo indutor. Né? Para isso, né, aqui na indutância, como a interpretação é diferente da corrente contínua, né, é uma corrente alternada, precisamos atribuir uma frequência angular, né, na fonte, né, no circuito. Então, quando atribuímos uma frequência angular, podemos definir uma nova grandeza chamada de reatância indutiva, tá? Que é esse XL aqui, né? X subíndice L. Então, a reatância indutiva ela é definida como a frequência angular, né? Multiplicada aqui ó, pela indutância, né? No circuito. Tá? Agora que eu já tenho uma reatância indutiva aqui, ó, né? No meu circuito de corrente alternada, eu consigo calcular essa diferença de potencial máxima no circuito, né? Nos terminais do indutor. Então, a diferença de potencial máxima é igual à corrente que passa corrente máxima, né? Que passa pelo indutor, multiplicada pela reatância indutiva. Tá? Observe aqui ó, a semelhança aqui com o circuito capacitância. Mas a semelhança é só estar aqui nessa aparência aqui, né? Porque o funcionamento físico, né, é diferente devido ao comportamento aqui do indutor. O que acontece com o indutor? Olha lá. Quando a corrente passa por ele, olha lá, ela começa ó, a seguir esse percurso. Então, à medida que ela vai seguindo esse percurso, o que acontece? Vai começando a gerar uma diferença de potencial. Começa. Até que quando a corrente passa todo, a diferença de potencial já é máxima. Tá? Então, tem um comportamento aqui diferente. Né? Como que a gente pode interpretar esse comportamento? Né? É o seguinte, para esse tipo de dispositivo, né, nós dizemos que essa diferença de potencial no terminal do indutor, da indutância, do indutor, né, ela está adiantada da corrente elétrica. Tá? É uma outra situação diferente aqui. Olha. A pessoa que está agora nesse país aqui, ó, representando pela função amarela, ó, nesse ponto, né, que for meio-dia, para essa pessoa que está aqui ó, no país da função verde, corresponde ao que é às 6 horas da manhã. Tá? Então, essa pessoa que está no país da função amarela está adiantada 6 horas na frente. Tá? Então, interpretamos o que? Olha lá. Tá? Quando a corrente está sendo gerada, olha lá,
corrente está no máximo, então o indutor aqui está aqui, ó, já está em zero aqui, né? A corrente vai diminuindo e quando a corrente for zero, o indutor já está aqui, ó, com a diferença de potencial máxima aqui, ó, já está na frente dele, né? Então, o que acontece? Para esse tipo de situação, nós temos diferença de fase entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. E essa diferença de fase é 90 graus. Tá? Ou seja, agora voltando aqui para o nosso fasor, o vetor, o fasor, diferença de potencial, máxima no caso, né? Aqui, ó, ele está 90 graus, né? Adiantado do fasor corrente elétrica máxima. Tá? Então, se a carga é indutiva, a corrente está atrasada de 90 graus em relação à diferença de potencial. Tá? Aqui, ó, rotação sentido ponteiro do relógio, dos fasores. Né? Atrasado significa que a corrente passa pelo máximo depois da diferença de potencial. Tá? E aqui nós conseguimos interpretar agora individualmente, né, a carga indutiva, né, onde a corrente está atrasada da diferença de potencial. Tá? Bom, e com isso nós podemos voltar para o nosso circuito RLC série, né, completo, né, com os três dispositivos associados na nossa fonte de corrente alternada. Tá? Bom, para representarmos todos esses elementos, nós dizemos, né, uma grandeza, né, com a simbologia Z. Tá? Então, essa grandeza Z significa que tem esse elemento, mais esse e esse outro aqui. Né? Essa grandeza é chamada de impedância. Né? A impedância é definida como raiz quadrada de R quadrado mais XL menos XC elevados ao quadrado. Tá? Então, aqui é a definição de impedância. Tá? Consequentemente, eu posso tirar daqui a minha corrente elétrica. Né? A minha corrente elétrica máxima. Então, a corrente elétrica máxima vai ser o quê? A eletromotriz, né? Gerada, né? Dividida pela, olha lá, raiz quadrada de R quadrado mais, aqui, ó, é a mesma coisa aqui, XL, ômega L mais 1 sobre ômega C, né? Isso aqui, ó, é a definição da impedância indutiva, enquanto que esse outro termo é a definição da impedância capacitiva, da reatância, né? Esse termo aqui é a definição da reatância indutiva, e esse outro aqui, ó, 1 sobre ômega C, é a definição da reatância capacitiva. Isso significa que isso aqui embaixo tudo é a impedância, né? Então, a corrente elétrica é a eletromotriz dividida pela impedância, a amplitude da corrente elétrica. Tá? Bom, e lembra daquela fase que eu falei para vocês, né? Como é que a gente calcula a fase, né? É a tangente de XL menos XC sobre R. Quem é XL? Reatância indutiva, XC, reatância capacitiva. XL definida como ômega L, né? E o XC é definido como 1 sobre ômega C. Né? E R é a resistência que a gente já conhece lá do circuito, né? De corrente contínua. Tá? Que é aquele dispositivo que se opõe à passagem da corrente elétrica. Tá? Bom, continuando, né? Agora nós temos os fasores do circuito RLC série. Tá? Então, nós temos, analisando individualmente, nós temos corrente elétrica, eletromotriz gerada aqui, ó, né, na indutância, né, eletromotriz, né, diferença de potencial nos dispositivos, né, e aqui, ó, as respectivas
de diferenças de fase, né, com os seus respectivos diferença de potencial, tá? Então, no item A, nós temos o que aqui? Olha lá, né? No eixo aqui, ó, corrente elétrica em função, né, do ângulo, né? O fasor que representa a corrente alternada no circuito RLC, da figura 31.7, um instante de tempo t. O diagrama mostra a amplitude I, o valor instantâneo I e a fase, né, ômega t menos φ da corrente. Tá? Olha lá, o nosso fasor em um determinado instante, né? Tá? E aqui é o que chamamos de fase, tá? Aquele determinado instante medido. Aqui, ó, como ele chamou esse pequeno, é a corrente instantânea, a corrente naquele momento. Né? O item B, né? Fasores que representam as tensões no indutor, no resistor e no capacitor, orientados em relação ao fasor do item A, que representa a corrente C. Aqui, ó, como a gente viu, aqui é o fasor para a diferença de potencial na resistência, o fasor para a diferença de potencial na indutância, né? E o fasor na diferença de potencial da capacitância. Tá? Observe aqui, ó, que na resistência, né, a diferença de potencial aqui, ó, está em fase com a corrente elétrica. Na capacitância, a diferença de potencial ela está atrás aqui, ó, da corrente elétrica. E na reatância, né, na indutância, a diferença de potencial aqui, ó, no capacitor, né, no indutor, ele está adiantado aqui, ó, da corrente elétrica. Tá? Item C. Fasor que representa a força eletromotriz alternada responsável pela corrente representada em A. Então, aqui, ó, é aquele fasor, né, referente à fonte, né, de tensão que gera corrente elétrica. Então, nessa fase, ômega t menos φ, ômega t, olha, ela está nessa posição aqui, ó, né? A nossa eletromotriz, né? O fasor referente à eletromotriz, né? Essa eletromotriz aqui, ó, é a instantânea, e esse aqui é o valor máximo, né? Bom, o item D é o fasor da força eletromotriz é igual à soma vetorial dos três fasores de tensão representados em B. Os fasores de tensão VL e VC foram combinados para formar o fasor VL menos VC. Então, o quê? Aqui, ó, a nossa eletromotriz máxima, né, é o quê? É a soma vetorial, né, do vetor VR e do vetor VC. Tá? Aqui, ó, como nós estamos somando vetorialmente, né, olha lá, o nosso vetor VL está aqui, né, adiantado, o nosso vetor VC, ok, né? Aqui é o vetor VR e aqui é o vetor VL menos VC, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o nosso vetor VL, né, o módulo dele é maior que o vetor VC, tá? Então, qual é o resultante? Né? Vai ser, ó, VL menos VC, tá? Então, é uma soma vetorial, né, que nos dá o resultado, a amplitude máxima, né, a amplitude da nossa eletromotriz. Tá? Bom, e aqui nós representamos, né, os gráficos de senoidade, né, do circuito RLC. Tá? Olha lá, se o φ for maior que zero, a corrente está atrasada em relação à eletromotriz. Né? Olha lá, tá? A corrente está atrasada, aqui chegou no máximo, aqui chegou no máximo depois. Né? Tá? Então, nós temos a corrente, a eletromotriz, né? E aqui a corrente elétrica, tá? Com φ, ó, maior que zero. Aqui, ó, φ menor que zero, a corrente está adiantada em relação à eletromotriz. Né? Tá? Olha lá, a corrente está
aqui atrasado, nesse caso aqui, ó, a corrente está adiantada, tá? Então, se a corrente está adiantada, né, olha lá, ela passa, chega no máximo, né? E a eletromotriz chega no máximo depois, tá? Se o φ é igual a zero, a corrente, né, e a força eletromotriz estão em fase, tá? Olha lá, as duas estão caminhando juntas. Aqui nós dizemos o que? É um circuito completamente resistivo, né? Se a corrente está adiantada, como a gente viu aqui, ó, se a corrente está adiantada, nós temos circuito capacitivo, né? Então, se a corrente está adiantada, temos circuito capacitivo. Se a corrente está atrasada, nós temos circuito, ó, indutivo, tá? O nosso próximo tópico agora é sobre o circuito RLC série, né? Levando em conta, né, o que chamamos de, ó, né, dessa frequência angular QLC, né? Então, olha lá. Qual é a interpretação dessa frequência angular LC, né? 1 sobre raiz quadrada de LC. Tá? É aquela frequência onde a corrente, né, elétrica está em fase aqui com a nossa eletromotriz, né? E ômega D igual a ômega, a alta amplitude da corrente, né? O circuito está em ressonância, igualmente capacitivo e indutivo, tá? A corrente e a eletromotriz estão em fase φ igual a zero, tá? O que isso significa, né? Que a capacitância, a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, então elas se subtraem, né? Daí o que acontece? O circuito fica completamente resistivo, né? Então, nesse caso aqui, ó, elas estão em fase, tá? Então, nós temos essa interpretação aqui, né? Olha lá, ômega D dividido por ômega, né? Isso vai ser igual ao quê? Né? A esse valor de pico máximo, né? Então, dependemos aqui, ó, na nossa resistência aqui, igual a 10, igual a 30, igual a 100, né? Quanto maior a resistência, mais atenuado esse pico, tá? Então, dizemos que esse circuito ele está em ressonância quando a nossa reatância capacitiva for igual à reatância indutiva. Aqui, ó, ômega D, ó, é menor que ômega. Baixa amplitude de corrente, o lado, né, da eletromotriz capacitiva do circuito mais capacitivo, XC maior que XL. A corrente está adiantada em relação à eletromotriz φ maior que zero. A corrente adiantada, né, circuito capacitivo. Corrente atrasada, circuito indutivo, né? Baixa amplitude da corrente, lado da eletromotriz indutiva da curva, mais indutivo, né? XL, reatância indutiva maior que a reatância capacitiva, a corrente está atrasada em relação à eletromotriz, né? φ maior que zero. Em geral, o que vem a ser essa situação matemática, né? Onde nós temos essa equiparação, né? entre reatância capacitiva e reatância indutiva, né? É o circuito que entra em ressonância. Mas o que seria esse circuito entrar em ressonância, né? Bom, é o seguinte, né? Nós temos a ressonância natural, né, do elemento e a ressonância, né, gerada pela fonte, tá? Quem já viu, em algum momento, um musicista, né, afinar um violão? Tá? Daí o que ele faz? O violão cada violão tem uma corda que tem um determinado nome, né, de nota musical. Né? Por exemplo, ele vai afinar a primeira corda, uma corda lá do violão. Pode ser qualquer nome, por exemplo, a corda de nome Mi. Tá? O que ele vai? Ele usa um instrumento, né, chamado de diapasão. Tá? Aquele diapasão, né, é um instrumento metálico que, quando ele bate, ele vai emitir ondas, né, sonoras. E aquelas ondas sonoras vão gerar o quê? Funções senoidais. Né? E aquelas funções senoidais
vão ter o quê? Amplitude, né? Que é a intensidade do som que a gente vai escutar, né? E vai ter também o período de repetição e, consequentemente, né, a frequência de vibração. Tá? Então, vai ter uma frequência de vibração daquele diapasão. Tá? Então, ele bate no diapasão e daí o que acontece? Ele vai aproximar, né, das cordas do violão, da primeira corda lá do violão. Né? Então, se a primeira corda do violão não estiver afinada com aquela nota musical do diapasão, o que vai acontecer? Ela não vai vibrar nem nada, não vai acontecer nada. Tá? Então, qual é o significado? Ele tem que deixar em ressonância a corda do violão com a vibração do diapasão. Né? Então, o que é isso? Ele começa a aumentar ou diminuir, né? O musicista começa a aumentar ou diminuir a tensão na corda, até alcançar a mesma frequência, né? De ressonância do diapasão. Quando isso acontece, significa que aquela corda está afinada, ou seja, a frequência natural da corda alcançou a mesma frequência da fonte, tá? Então, quando isso acontece, nós dizemos que ocorreu a ressonância, tá? Então, seria mais ou menos assim, uma coisa bem grosseira, né? Seria a vibração aqui, ó, né? Da corda. Se não tiver em ressonância, não tem linha nenhuma. Agora, se entrar em ressonância, o que acontece? Olha lá, né? Ela começa a vibrar. Isso de uma maneira bem grosseira. Tá? Bom, aqui nós vamos tratar sobre a potência em circuitos de corrente alternada. Né? Olha lá. Tá? Aqui a gente retoma mais uma vez aquela função senoide, olha lá. Né? Aqui, 0, chega o valor máximo 1, depois diminui 0, né? Menos 1, que vai, né? A gente quer interpretar o quê? O gráfico, né? Da potência nesse circuito. A gente precisa entender, porque se for tirar a média aqui, vai dar 0. Né? A gente sabe que a potência, né? Não é a média igual a 0. A média ela tem um valor diferente de 0. Né? Como é que a gente vai readequar matematicamente essa situação para interpretar com a realidade? Né? Então, nessa figura aqui, ó, nós temos o item A, o item B, o gráfico do seno de θ em função de θ. Né? O valor médio da função ao longo de um ciclo é 0. Tá? Mas isso não resolve o nosso problema. O gráfico seno ao quadrado de θ em função de θ, o valor médio da função ao longo do ciclo é meio. O que significa? Olha lá. Aqui, ó, né, com a minha função aqui, eu tenho valor médio igual a 0, né, mas não quero uma potência média 0. Daí o que eu faço? Eu uso o recurso, né, da interpretação matemática. O que eu faço? Eu pego essa função e elevo ao quadrado. Tá? E quando eu elevo ao quadrado, o que acontece com a minha função? Olha lá, ela vira, ela passa toda para cá para cima. Então, ela fica assim, ó. Tá? Ela vai de 0 até 1, depois 0 de novo, depois 1, 0. Tá? Então, e qual é a média dessa função? Igual a meio. Né? Agora sim eu consigo interpretar. Qual é como é que eu posso justificar isso? Né? Se eu quiser dizer, não, mas eu quero uma função média, né, que seja diferente de 0. Eu elevo ao quadrado, depois eu tiro a raiz quadrada. Pronto. Daí, quando eu tiro a raiz quadrada, eu tenho uma que a gente chama de raiz quadrática, uma função de raiz quadrática média. Né? Ou tem outro nome em português, né? Que bom, é o RMS em inglês, né? Que é raiz média quadrática, né? Ou em português tem um outro nome que eu não me recordo no momento, né? Só lembro da versão em inglês. Mas que, se você for olhar no comércio, né? Vocês vão encontrar a potência em termos dessa função em inglês que é chamado de
RMS. Tá? Então, olha lá, a corrente em RMS é o quê? É a amplitude máxima, tá? Dividida por raiz de 2, né? Como a gente viu aqui, né? Se aqui é meio a média, né? Como eu levei ao quadrado, se eu tirar a raiz quadrada, vai ficar o quê? Raiz quadrada de meio, né? Que é a média. Tá? Então, se eu quiser interpretar em termos de raiz quadrática média, então nós temos que a I, RMS, é igual a I, amplitude, dividido por raiz de 2. Pronto. Então, nós temos a corrente em RMS, a corrente de raiz quadrática média. Tá? Com isso, se eu tenho a corrente, eu posso interpretar a potência média no circuito de corrente alternada. Né? Como é que eu faço? É I ao quadrado vezes R. Quem é esse I ao quadrado? É esse I aqui, ó, o RMS. Né? Então, vai ser de I de RMS elevado ao quadrado vezes a resistência, aquela potência dissipada aqui, ó, no resistor. Né? Consequentemente, né, eu posso interpretar também a diferença de potencial, né, do circuito, né, de corrente alternada, né, em termos da raiz quadrática média. Então, nós temos a diferença de potencial RMS igual a amplitude da diferença de potencial máxima dividida por raiz de 2. Né? E, consequentemente, a eletromotriz máxima RS, a eletromotriz de RMS é igual a eletromotriz máxima, né, dividida pela raiz de 2. Né? Aqui a tensão, RMS, e a força eletromotriz também, RMS. Tá? Bom, agora que eu já tenho essa eletromotriz em RMS, eu posso escrever essa potência média em termos da eletromotriz e da corrente, né? Isso em RMS. Né? Então, nós teremos, né, a eletromotriz da RMS que multiplica, né, a corrente, né, em RMS. Esse aqui, ó, o cosseno do φ, né, dependendo do nosso circuito, a gente não sabe se o circuito ele é puramente indutivo, puramente capacitivo, puramente resistivo, né? Ou é tudo junto, né? Daí o que a gente faz? A gente precisa atribuir, né, um cosseno do ângulo, né, entre esses dois vetores, né? Ou melhor, entre esses dois fasores. Esse cosseno é chamado de cosseno φ. Né? Então, ele vai dizer, né, se esse ângulo for positivo, for maior que zero, né, for positivo, for negativo, for zero, vai interpretar se nós temos circuitos, né, uma potência puramente indutiva, puramente capacitiva ou puramente resistiva, ou, né, majoritariamente capacitiva, indutiva ou resistiva. Então, aqui vai dizer a característica, né, da carga do nosso circuito. Né? Esse cosseno φ, né, nas indústrias, né, é conhecido, e também em termos de engenharia, é conhecido como fator de potência. Né? Então, dependendo do fator de potência, eu vou ter um comportamento no aproveitamento dessa potência gerada, né? E é transmitida para o circuito. Tá? Ok, gente? Bom, o nosso último tópico é sobre transformadores. Né? A gente tem um tópico bem mais sucinto aqui para não entrar muito em detalhes técnicos, mas a gente vai apresentar aqui a essência do transformador. Né? Então, quem é esse transformador? O transformador seria aquela indutância mútua que a gente viu lá atrás, né? Temos bobina de um lado e a bobina do outro, né? Então, essa bobina aqui, ó, ela sofre o quê? Indução, né, de uma diferença de potencial de uma corrente elétrica em relação a essa bobina anterior, tá? Então, nessa figura 2118, nós temos um transformador, né? Para o nosso caso, vamos tratar de um transformador ideal, tá?
onde toda aquela energia, né, gerada aqui, ó, aquela corrente, é transmitida para cá, para outro bobina, né? Formado por duas bobinas enroladas em um núcleo de ferro. Aqui, ó, é um núcleo chamado de núcleo de ferro, tá? Ligado a uma fonte e uma carga, que é a fonte e que é a carga representada a resistência. Tá? Um gerador de corrente alternada produz uma corrente no enrolamento da esquerda. Tá? Esse enrolamento da esquerda ele é chamado de enrolamento primário, ou simplesmente primário. Né? O enrolamento da direita, né, esse aqui, ó, é chamado de secundário. É ligado à carga resistiva R quando a chave S é fechada. Tá? Então, o que acontece aqui? Essa bobina está ligada nessa fonte de corrente alternada, né? Daí o que acontece que a gente interpretou, né? Ora vai passar a corrente, né? Aqui em um sentido, né? E ora vai passar a corrente em outro sentido, né? Ora vai passar uma corrente em um sentido aqui e ora vai passar a corrente em outro sentido, né? Isso significa que eu vou ter, ora, uma diferença de potencial, né? Referente a um determinado sentido de corrente elétrica, e ora vou ter uma diferença de potencial referente a um outro determinado de sentido de corrente elétrica. Tá? Quando eu fecho, né, essa chave, essa aqui, que vai acontecer? Né? Essa corrente vai ser induzida aqui nessa outra bobina, né? E ora vai circular aqui, ó, num sentido, e ora circula em outro sentido também. Tá? Bom, de uma maneira grosseira, eu posso dizer o seguinte, né? Essa fonte ela tem uma frequência, né, desses ciclos já pré-determinados. Né? Por exemplo, se for uma fonte referente à nossa rede elétrica, esses ciclos são de 60 Hz. Né? Essa frequência angular é de 60 Hz. Essa frequência do nosso ciclo é 60 Hz. O que significa? São 60 ciclos por segundo. Né? Significa que, em um segundo, nós temos, né? Bom, em um segundo significa que é o tempo. Em um segundo, nós temos 60 vezes ela gira em um sentido e outro. Né? Então, durante o tempo de um segundo, nós temos aproximadamente 60 períodos. Né? Ou seja, ele gira uma vez em um sentido positivo, depois sentido negativo, sentido positivo, sentido negativo, 60 vezes, né? Durante um segundo. Isso significa que se a gente ligar uma lâmpada aqui, essa lâmpada ela vai acender e apagar 60 vezes durante, né, o tempo de um segundo. Só que 60 vezes acender e apagar é muito rápido, né? Então, o que vai acontecer com o filamento? Né? Ele pode esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, tão perto que acaba mantendo, né, uma sensação para o nosso olhar, né, que a lâmpada está acesa completamente. Né? No entanto, nós só temos sensibilidade para detectar, no máximo, 30 movimentos por segundo. Né? E 60 Hz a gente não vai perceber de jeito nenhum. Tá? Então, em 30 movimentos por segundo, e a sensibilidade, na verdade, são 24, né? Quadros por segundo. Né? Então, para 24 quadros por segundo, em linguagem de. Agora, falando de linguagem de artística, né? De produção de vídeo, 29 quadros por segundo é o que o olho humano consegue perceber. Né? Mas como a frequência da rede é 60 ciclos por segundo, nós não conseguimos identificar que a nossa lâmpada está acendendo em um sentido, depois apaga, depois acende em outro sentido. Tá? Então, e para os nossos olhos, essa lâmpada vai estar acesa o tempo todo. Tá? Com isso, olha lá, nós temos essa tensão aqui, ó, né?
Essa tensão chamada de tensão, diferença de potencial, né? Da espira aqui secundária, né? Do transformador, chamada de VS, né? Que é o que fornece a tensão aqui para a nossa resistência. E aqui a VP é a tensão, a diferença de potencial do nosso enrolamento, chamado de enrolamento primário. Tá? Esse N aqui, ó, é o número de espiras desse enrolamento. Tá? Enquanto que esse outro aqui, ó, esse outro número de espiras. Então, aqui, NP é o número de espiras do enrolamento primário. E NS é o número de voltas, o número de espiras do enrolamento secundário. Tá? Com isso, nós conseguimos fazer uma associação, né, da diferença de potencial no enrolamento primário com a diferença de potencial com o enrolamento secundário. Então, é a nossa fórmula aqui, é a seguinte que aparece. Ó. Então, a diferença de potencial aqui no enrolamento secundário é igual à diferença de potencial no enrolamento primário multiplicada pelo número de espiras do enrolamento secundário dividido pelo número de espiras, né, do enrolamento primário. Tá? Então, por exemplo, dependendo da combinação desse número de espiras, essa diferença de potencial no secundário ela pode ser menor ou maior que a diferença de potencial aqui, ó, do enrolamento primário, ou seja, da tensão gerada na fonte. Tá? Bom, consequentemente, nós podemos estender essa interpretação para a corrente elétrica, né? Onde nós temos aqui, ó, e essa é a corrente, né, gerada pela diferença de potencial, né, do enrolamento secundário, que é igual a IP, que é a corrente gerada pela diferença de potencial no enrolamento primário, multiplicado por NP sobre NS. Né? Mais uma vez, ó, NP é o número o número de espiras do enrolamento primário, e NS é o número de espiras do enrolamento secundário. Aqui, para essa situação, significa o quê? Que a corrente gerada, né, no enrolamento primário, ela pode ser maior, ou melhor, a corrente gerada no enrolamento secundário, ela pode ser maior ou menor que a corrente gerada no enrolamento primário. Com isso, a gente pode tirar a relação aqui da nossa resistência, né? Então, podemos uma resistência equivalente, que a resistência equivalente é igual a resistência R multiplicada por enrolamento primário dividido pelo enrolamento secundário, elevados ao quadrado. Tá? Essa expressão aqui significa que o nosso transformador ele pode atuar como um transformador de tensão, e aqui embaixo, esse nosso transformador pode atuar como um transformador de corrente. Tá? Exercícios. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um circuito LC oscilante é formado por um indutor de 75 mH e um capacitor de 3,6 microfarad. Se a carga máxima do capacitor é 2,9 microcoulomb, determine a energia total presente no circuito e a corrente máxima. Tá? Bom, quando a carga do capacitor é máxima, toda a energia do circuito está presente no capacitor, conforme a gente viu anteriormente. Né? Assim, se Q maiúsculo, né, é a carga máxima do capacitor, a energia total vai ser o quê? Q ao quadrado, Q maiúsculo ao quadrado sobre 2C. Né? Quem é esse Q máximo? É o 2,9 microcoulomb, né? Que é o 2,9 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Bom, como a gente eleva ao quadrado, né? E dividido por 2 vezes C. C, o que é a capacitância, né? O valor a capacitância do capacitor, que é 3,6 microfarad. Esse micro é 10 elevado a menos 6. Micro é aquele submúltiplo, né? Então,
Substituindo esses valores, nós obtemos o valor para a energia, né, de 1,17 vezes 10 elevado a menos 6 joules, tá? Que é a energia total presente no circuito. Né? O item B, ele pede o quê? A corrente máxima, né? Bom, a gente sabe que o capacitor está totalmente descarregado, né? Quando ele está totalmente descarregado, a energia, né? Toda a energia está presente no indutor, né? E, consequentemente, a corrente é máxima nesse instante. Assim, se I é a corrente máxima, né, a energia vai ser o quê? L ao quadrado sobre 2. Né? O que a gente faz? Né? A gente explicita a corrente máxima, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes U sobre L. O U, a gente calculou, né? 1, no item A. Né? Então, a gente multiplica 2 vezes, né, o valor calculado da energia no item A, divide pelo valor da indutância, que é 75 vezes 10 elevado a menos 3 Henry. Né? Bom, tiramos a raiz quadrada e encontramos o valor de 5,58 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, que é a solução do item B. Bom, esse problema diz o seguinte, né, que um circuito, né, de uma única malha é formado por um resistor de 7,2 ohms, né, um indutor de 12 Henry e um capacitor de 3,2 microfarad. Inicialmente, o capacitor possui uma carga de 6,2 microcoulomb e a corrente é zero. Tá? Calcule a carga no capacitor após N ciclos completos, para N igual a 5, N igual a 10 e N igual a 100. Né? Bom, a carga aqui, depois de N ciclos, pode ser calculada fazendo T igual a N vezes T maiúsculo. Esse T maiúsculo é o período, né? Que é igual ao quê? Né? N que multiplica 2π sobre ômega. Né? O nosso ômega linha, né? Ômega do circuito. Bom, na equação 3125, nós temos que Q, né, a carga elétrica, né, aquela solução da equação diferencial, é igual a Q maiúsculo sobre exponencial de menos RT sobre 2L, cosseno de ômega T mais φ. Tá? Que podemos reescrever, né, substituindo, né, o nosso ômega, nosso tempo T, né, como sendo NT do período, que vai ser igual a 2π N maiúsculo dividido por ômega linha. Tá? Então, nossa expressão vai ficar como? Reajustando, né, teremos que o Q minúsculo igual ao Q maiúsculo, que multiplica a exponencial de menos Rn, né, multiplicando 2π raiz quadrada de L sobre C, né, sobre 2L. Tá? E isso multiplicando o cosseno de 2πn mais φ. Tá? Bom, claro, a gente faz aquela identidade matemática quando nós temos 2π no cosseno. Então, vai ser o quê? Né? O Q minúsculo vai ser Q maiúsculo exponencial de menos NPR, raiz quadrada de C sobre L, cosseno de φ. Né? Como a carga inicial obtida fazendo N igual a zero, né? A equação anterior é Q0 igual a Q cosseno φ. Tá? Q exponencial elevado a zero igual a 1. Né? Podemos escrever a equação anterior na forma como Qn igual a Q0 exponencial de menos NPR raiz quadrada de C sobre L, em que, de acordo com o enunciado, Q0 é 6,2 microcoulomb. Né? Então, nós temos para N igual a 5, né, a gente faz a devida substituição. Né? Vai ser igual a Q5. Né? Substituindo os valores, nós chegamos na carga de 5,85 microcoulomb. Né? Para N igual a 10, substituindo os valores da equação, chegamos ao valor da carga de 5,52 microcoulomb. E para N igual a 100, substituindo na equação, né, a carga Q vai ser igual a 1,93 microcoulomb. Ou seja, à medida que o N, né, vai aumentando, né, os números de ciclos, o que vai acontecendo com a carga do capacitor? Ela vai diminuindo. Né? Bom, o próximo problema diz o seguinte, que um capacitor de 1,5 microfarad é ligado como na figura 3110, aquela que a gente viu anteriormente.
É um gerador de corrente alternada de 30 volts. Determine a amplitude da corrente alternada resultante se a frequência da força eletromotriz for 1 kHz e 8 kHz. Né? Bom, como I é igual a eletromotriz sobre XC, que é a reatância capacitiva, nós temos que é igual a ômega vezes C eletromotriz. Né? Substituindo os valores, nós temos o quê? A corrente, né, em amplitude máxima, né, amplitude da corrente igual a 0,283 amperes. Né? E para 8 kHz, né? 8 kHz é o quê? 8 vezes 10 elevado à terceira, né? Então, nós temos o quê? I é igual a 2π, né? Vezes 8 vezes 10 elevado à terceira, vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 farad, que multiplica 30 volts. Né? Isso nos dá o valor de 2,26 amperes. O próximo problema diz o seguinte, que o motor elétrico ele possui uma resistência efetiva de 32 ohms, né? E uma reatância indutiva de 45 ohms, quando está em carga. Lembrando, pessoal, que a reatância indutiva, né, ela possui, né, a unidade em ohms, igual da resistência. Tá? Como nós temos a impedância total, para ajustar as unidades, consequentemente, né, os valores têm que ser, né, das reatâncias, tem que ser em unidade de resistência, que é o ohm. Tá? A amplitude da tensão da fonte alternada é 420 volts. Calcule a amplitude da corrente. Né? A corrente RMS é o quê? É a eletromotriz dividida pela impedância. Né? Que é a impedância? R ao quadrado mais XL ao quadrado, e isso tirando a raiz quadrada. Então, nós substituímos os valores, né, chegamos ao resultado de 7,61 amperes. Tá? A questão 53 é a seguinte, que um aparelho de ar-condicionado ligado a uma tomada de 120 volts RMS, né, é equivalente a uma resistência de 12 ohms e uma reatância indutiva de 1,3 ohms ligada em série. Determine a impedância do aparelho e a potência consumida no aparelho. Né? Bom, o problema envolve um aparelho de ar-condicionado ligado a uma instalação residencial de 120 volts RMS. Né? O aparelho é modelado por uma resistência em série com uma reatância indutiva. Né? Então, a impedância do circuito é o quê? Igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC. Isso elevado ao quadrado. A potência média é o quê? Né? E ao quadrado RMS vezes R, né? Que pode ser também um eletromotriz, né? Em RMS, dividido pela impedância, elevado ao quadrado, multiplicado pela resistência, né? Que vai ser o quê? É eletromotriz ao quadrado, vezes a resistência, sobre impedância elevada ao quadrado. Tá? Bom, nosso item A pede para calcular a impedância. O que a gente faz? A gente explicita, né? Bom, a gente precisa calcular a impedância, né? E qual é a forma da impedância? R quadrado de R quadrado mais XL menos XC elevado ao quadrado, né? Como a gente viu, o circuito ele é indutivo, nós não temos reatância capacitiva, né? Então, significa que o XC é igual a zero. Então, substituímos, olha lá, nós temos o quê? Que Z é igual a raiz quadrada de 12 ohms elevado ao quadrado mais 1,3 ohms, referente da reatância indutiva, elevado ao quadrado. Isso nos dá o valor, né, de 12,1 ohms, tá, para a impedância. Né? E a potência média? Potência média é o quê? É o nosso eletromotriz ao quadrado vezes resistência dividido pela impedância elevado ao quadrado. Substituindo os valores, lembrando que a potência ela é dada em watt, né? Chegamos no resultado de 1,186 vezes 10 elevado à terceira watts. Tá? Bom, e por último, nós temos que um gerador fornece 100 volts ao enrolamento primário de um transformador, né? Que possui 50 espiras. Se o enrolamento secundário possui 500 espiras, qual é a tensão no secundário? Né? Então, vamos lá. Né? A fórmula diz que é o seguinte, que o VS igual a VP, que multiplica NS sobre NP. Né? Quem é o VP? VP é 100 volts, né?
E o enrolamento primário são 500, secundário, 500 espiras. E o primário, 50, né? Bom, a gente divide 500 por 50 e multiplica por 100, encontrando o valor de 1 vezes 10 elevado à terceira volt. Ou seja, se o primário, né, tem 100 volts, o secundário vai ter 1000 volts. Né? Então, vai aumentar 10 vezes. Tá?